Seja muito bem-vindo a esta oração da Jornada da Fé. E antes de continuarmos, eu já peço com carinho que você curta este vídeo e se inscreva no canal para fortalecer esta corrente de oração que todos os dias se une em favor das famílias e dos lares que precisam da intercessão poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Hoje nos colocamos em atitude de confiança para invocar aquele que é chamado Príncipe das Milícias Celestes, o grande defensor do povo de Deus, o guerreiro que combateu e venceu as forças do mal, São Miguel Arcanjo. A ele entregamos nossa casa, nossa família, nossos caminhos e tudo aquilo que diz respeito ao nosso lar. Esta oração é um clamor por proteção, por ordem espiritual, por paz verdadeira dentro das nossas paredes. São Miguel Arcanjo, defensor fiel, nós te invocamos neste momento e te pedimos que entres nesta casa como guardião e sentinela. Quantas vezes o ambiente do lar é atacado por discórdias, tensões, irritações constantes, discussões que começam por coisas pequenas e terminam em feridas profundas. Quantas vezes a paz parece frágil, como se qualquer vento pudesse derrubá-la. Por isso hoje te pedimos que coloques tua espada de luz diante da porta desta casa e que nenhum mal consiga atravessar esse limite. Visita cada cômodo, São Miguel. Protege os quartos para que o descanso seja verdadeiro e restaurador. Protege a sala, para que nela reine o diálogo respeitoso e a alegria sincera. Protege a cozinha, para que nunca falte o alimento e que tudo o que for preparado ali seja abençoado. Protege os corredores, os muros, o telhado, as entradas e saídas. Que esta casa seja cercada por tua presença e que teus anjos formem guarda ao redor deste lar. Defende esta família contra todo tipo de influência negativa que venha de fora, contra invejas, intrigas, palavras malditas lançadas contra seus membros, contra qualquer intenção de prejudicar ou dividir. Se houver alguém desejando o mal, que toda intenção seja neutralizada pela tua intercessão. Se houver energias pesadas que tentam se infiltrar, que sejam afastadas pela tua autoridade. Se houver qualquer vestígio de desunião plantado pelo inimigo, que seja arrancado pela raiz. São Miguel, protege os pais desta casa para que conduzam seus filhos com sabedoria e firmeza. Protege os filhos para que não se deixem seduzir por caminhos perigosos. Livra-os das más companhias, das escolhas precipitadas, das tentações que prometem prazer e entregam dor. Guarda os jovens contra a violência, contra o vício, contra o desvio da fé. Guarda as crianças na pureza e na inocência. Guarda os idosos na dignidade e na serenidade. Que dentro deste lar não haja espaço para a agressividade, para a ofensa, para a falta de respeito. Que as palavras sejam ponderadas, que os olhares sejam de carinho, que os gestos sejam de cuidado. Se houver mágoas acumuladas, ajuda-nos a perdoar. Se houver orgulho impedindo a reconciliação, ajuda-nos a quebrá-lo. Se houver frieza entre os membros da família, reacende o calor do amor verdadeiro. São Miguel Arcanjo, tu que conheces as batalhas invisíveis que acontecem ao redor das famílias, combate por nós quando não percebemos o perigo. Afasta todo tipo de opressão espiritual, todo peso estranho que tente se instalar na mente ou no coração de alguém desta casa. Que os pensamentos sejam protegidos contra a negatividade excessiva, contra o desânimo constante, contra o medo exagerado. Que a paz interior seja restaurada. Sela este lar com o sinal da tua proteção. Que cada pessoa que entrar aqui sinta um ambiente leve, acolhedor e firme na fé. Que visitas mal intencionadas não consigam causar dano. Que conflitos externos não se transformem em guerras internas. Que este lar seja conhecido como casa de proteção e não como campo de batalha. São Miguel, guarda também os que saem diariamente para trabalhar, estudar ou resolver suas responsabilidades. Que o trajeto de ida e volta seja protegido. Que nenhum acidente aconteça. Que nenhuma armadilha seja eficaz. Que nenhuma violência alcance esta família. Que os caminhos sejam abertos com segurança. E se houver nesta casa alguém enfrentando uma fase difícil, alguém sentindo angústia, alguém passando por provações intensas, coloca a tua mão protetora sobre essa pessoa. Que ela sinta coragem renovada,
que se sinta defendida, que saiba que não está sozinha. Que tua presença seja escudo contra todo medo. Que este lar seja marcado por tua guarda constante. Que a desordem dê lugar à harmonia. Que o medo dê lugar à confiança. Que a divisão dê lugar à unidade. Que o mal não encontre espaço e que o bem floresça todos os dias dentro destas paredes. Escreva com fé nos comentários. São Miguel Arcanjo, protege a minha casa e a minha família. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas celestes. Hoje te invocamos com confiança para apresentar diante de ti aquelas causas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Quantos que rezam agora carregam no coração um pedido urgente, uma situação que já ultrapassou os limites da lógica humana e que só pode ser resolvida pela intervenção do céu. Há batalhas que não se vencem com argumentos. Há portas que não se abrem com esforço apenas humano. Há diagnósticos que desafiam toda a esperança. Por isso hoje clamamos por tua intercessão. Tu que foste enviado para anunciar à Santíssima Virgem que o impossível se tornaria realidade, vem também anunciar aos que aqui rezam que a graça pode chegar onde todos já desistiram. Quantas vezes escutamos que não há mais saída, que não há solução, que é tarde demais. Quantas vezes os médicos disseram que as chances são mínimas, que os recursos acabaram, que é preciso apenas aceitar. Quantas vezes a justiça parece lenta demais, o trabalho não surge, a reconciliação parece distante, a gravidez não acontece, a libertação não vem. Diante de tudo isso, nós elevamos nossa súplica. São Gabriel Arcanjo, leva ao céu o nome das pessoas que agora estão sendo lembradas nesta oração. Leva as causas que já foram entregues tantas vezes. Leva as lágrimas derramadas em segredo. Leva os jejuns feitos com sacrifício. Leva as promessas, os votos, os pedidos que ninguém mais conhece. Tu és mensageiro, és ponte entre o céu e a terra. Apresenta cada intenção com pureza, com fidelidade, com perseverança. Intercede por aquela situação que está travada, pelo processo que não avança, pelo pagamento que não chega, pelo contrato que não se concretiza, pela resposta que nunca vem, pela reconciliação que parece impossível, pela libertação de alguém que está preso em vícios ou em escolhas destrutivas, pela cura que os médicos não conseguem explicar, pela causa financeira que se tornou sufocante, pela ameaça que pesa sobre esta família. Tu conheces o coração de quem já está cansado de esperar. Tu sabes o que significa lutar durante anos por uma mesma graça. Há pessoas que já não sabem mais como pedir. Outras pedem, mas já com medo de se decepcionar novamente. Por isso te suplicamos, São Gabriel, renova a esperança, renova a coragem, renova a confiança, que ninguém se entregue ao desânimo, que ninguém abandone a fé por causa da demora. Traz a certeza de que o tempo do céu não é o tempo humano, que a preparação pode ser longa, mas a resposta será perfeita, que o aparente atraso pode ser proteção, que a porta fechada pode estar guardando algo maior, que o caminho difícil pode estar conduzindo para uma vitória mais firme. São Gabriel, inspira decisões corretas enquanto o milagre não chega. Ilumina a mente de quem precisa agir. Orienta os passos de quem está perdido. Afasta escolhas precipitadas, contratos enganosos, oportunidades que parecem boas, mas escondem armadilhas. Que cada decisão seja tomada com sabedoria e discernimento. Intercede também pelos que enfrentam dívidas esmagadoras, contas acumuladas, pressões financeiras que roubam o sono. Que haja providência inesperada, que surjam soluções criativas, que oportunidades surjam onde antes havia apenas portas fechadas. Que o sustento desta família seja preservado, que a dignidade seja mantida. Anuncia aos corações aflitos que a graça está a caminho, que os sinais começarão a aparecer, que mudanças começarão a acontecer, que aquilo que parecia inabalável começará a se mover, que a situação que parecia definitiva será transformada, porque onde há intercessão, há movimento no céu. São Gabriel Arcanjo, coloca sobre esta casa a marca da promessa cumprida. Que os que aqui rezam possam testemunhar a intervenção que pediram.
que o impossível se curve diante da autoridade do céu, que a vitória seja concedida no momento exato, que cada súplica seja acolhida com misericórdia. E enquanto aguardamos, fortalece-nos na confiança, que não haja murmuração, que não haja revolta, que não haja abandono da fé, que cada dia seja vivido com a certeza de que o céu está atento, que cada oração seja feita com expectativa e perseverança, que esta casa aprenda a agradecer antes mesmo de ver, que esta família aprenda a confiar antes mesmo de tocar, que esta vida aprenda a esperar com serenidade e firmeza. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, alcança para mim a graça impossível. São Rafael Arcanjo, médico fiel das almas e dos corpos, hoje nos voltamos a ti com confiança profunda para pedir saúde integral para esta casa e para cada membro desta família. Tu que foste enviado como companheiro de jornada, como guia seguro e instrumento de cura, conhece cada dor que pesa sobre os que agora rezam. Não há enfermidade escondida aos teus olhos, não há sofrimento que te seja desconhecido, não há ferida que não possas apresentar diante do céu com ternura e firmeza. Muitos que participam desta oração carregam dores físicas constantes, tratamentos prolongados, diagnósticos que assustam, limitações que mudaram a rotina da casa. Outros enfrentam males que não aparecem nos exames, mas que machucam profundamente, como a ansiedade que aperta o peito, a tristeza que não passa, o cansaço que não melhora, o medo que paralisa. Há também aqueles que lutam contra pensamentos confusos, contra insônia, contra angústias que ninguém percebe. Por todos eles te invocamos, São Rafael. Entra neste lar com tua presença restauradora e toca cada corpo adoecido. Toca os órgãos que não funcionam como deveriam, os ossos enfraquecidos, o coração acelerado, os pulmões cansados, o sistema nervoso sobrecarregado. Intercede pelos que aguardam cirurgias, pelos que esperam resultados de exames, pelos que estão em recuperação. Que cada procedimento seja conduzido com precisão, que cada tratamento produza resultado, que cada remédio tenha eficácia. Visita também aqueles que já não têm a mesma força de antes, os idosos que enfrentam limitações próprias da idade, os que dependem de cuidados constantes. Concede-lhes dignidade, serenidade e ânimo. Que não se sintam um peso, mas parte valiosa da família. Guarda as crianças contra enfermidades, acidentes e fragilidades. Que cresçam saudáveis e protegidas sob tua intercessão. São Rafael, médico do céu, não deixes de cuidar também da saúde mental desta casa. Quantas famílias vivem sob pressão constante, com preocupações acumuladas, com tensão diária que desgasta a convivência. Ajuda-nos a manter equilíbrio emocional. Ajuda-nos a respirar com calma diante dos problemas. Afasta pensamentos negativos insistentes, medos desproporcionais, inseguranças que roubam a paz. Que haja serenidade nas decisões, clareza nos julgamentos e equilíbrio nas emoções. Cura também as feridas espirituais. Há pessoas que foram marcadas por palavras duras, por rejeições, por traições, por perdas que ainda doem. Há corações que carregam ressentimentos antigos, culpas que nunca foram superadas, arrependimentos que pesam como fardos. São Rafael, passa com teu bálsamo sobre essas memórias dolorosas, liberta do peso do passado, restaura a confiança, ajuda-nos a olhar para frente com esperança renovada. Protege esta família contra doenças repentinas, contra contaminações inesperadas, contra acidentes domésticos, contra descuidos que possam gerar sofrimento. Inspira hábitos saudáveis, disciplina na alimentação, responsabilidade com o corpo que nos foi confiado. Que haja prudência e cuidado no dia a dia. Que cada membro desta casa compreenda a importância de preservar a própria saúde como dom precioso. Intercede também por aqueles que cuidam dos enfermos, pelos que passam noites acompanhando alguém, pelos que sustentam a casa enquanto outro membro está fragilizado. Concede-lhes paciência, força e consolo. Que não se sintam sozinhos em sua dedicação. Que sejam recompensados com paz interior e esperança.
São Rafael Arcanjo, acompanha os que saem de casa para trabalhar em ambientes arriscados, os que dirigem longas distâncias, os que lidam com máquinas, alturas ou situações de perigo. Que retornem sempre em segurança. Guarda os que estudam, os que praticam esportes, os que exercem atividades que exigem esforço físico. Que não haja acidentes graves, que não haja danos irreversíveis. Se houver nesta casa alguém enfrentando doença grave, intercede com intensidade ainda maior. Que a fé não se perca, que a esperança não se apague, que a família permaneça unida diante da provação, que mesmo em meio ao tratamento haja sinais de melhora, pequenas vitórias, progressos que renovem a confiança. E quando a cura acontecer, que esta casa reconheça a intercessão que foi feita, que haja gratidão constante, que a saúde recuperada seja vivida com responsabilidade e alegria, que cada dia seja valorizado como presente, que sob tua proteção, São Rafael, esta família experimente saúde no corpo, equilíbrio na mente e fortaleza no espírito, que a paz reine, que a serenidade se estabeleça, que a vida floresça dentro destas paredes. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, derrama saúde sobre minha família. São Miguel Arcanjo, poderoso defensor do povo fiel, voltamos a invocar tua presença neste momento para pedir libertação contra ataques, perseguições e inimigos que tentam se levantar contra esta casa. Tu, que és chamado príncipe das milícias celestes, comandante dos exércitos do alto, conhece as batalhas que não são vistas pelos olhos humanos, mas que se travam ao redor das famílias todos os dias. Quantas vezes surgem conflitos inesperados, calúnias, injustiças, perseguições no trabalho, invejas dentro da própria família, armadilhas que parecem ser colocadas no caminho. Por isso hoje, clamamos tua intervenção firme e decisiva. Defende este lar contra todo inimigo visível. Se houver alguém tramando o mal, que todo plano seja confundido. Se houver palavras lançadas para ferir a reputação, que sejam desmascaradas. Se houver injustiça sendo cometida, que a verdade prevaleça. Se houver perseguição no ambiente profissional, que tua presença traga proteção e honra. Se houver disputas familiares, que tua intercessão coloque ordem e clareza. São Miguel, tu que venceste a antiga serpente e a lançaste para longe da presença divina, enfrenta também os inimigos invisíveis que tentam agir contra esta família. Repreende toda a influência maligna, toda a opressão espiritual, toda a tentativa de dividir, enfraquecer ou desanimar. Se houver ataques contra a fé, protege a convicção. Se houver ataques contra a unidade, restaura a comunhão. Se houver ataques contra a paz, estabelece serenidade. Quantas vezes a família sente um peso que não consegue explicar? Uma sequência de problemas que parecem não ter fim, conflitos que surgem sem motivo claro. Quantas vezes as provações parecem coordenadas, como se houvesse um esforço para desestabilizar tudo ao mesmo tempo. São Miguel, levanta teu escudo diante desta casa, que nenhuma investida do mal encontre brecha, que nenhum ataque prospere, que nenhuma maldade consiga atravessar a barreira da tua proteção. Intercede por aqueles que enfrentam processos judiciais injustos, acusações falsas, perseguições por causa de sua postura correta. Que a verdade seja revelada, que a justiça se manifeste, que os que foram humilhados sejam honrados, que os que foram caluniados sejam reconhecidos, que a integridade desta família seja preservada. Protege também os que sofrem com conflitos no ambiente de trabalho, com colegas invejosos, superiores injustos, competições desleais. Que a presença de São Miguel esteja ao lado deles em cada decisão. Que haja sabedoria para responder, prudência para agir e firmeza para permanecer corretos. Que nenhuma injustiça tenha a última palavra. Guarda esta casa contra todo tipo de violência, contra assaltos, agressões, ameaças, perigos nas ruas. Que teus anjos estejam de guarda nas entradas e saídas. Que o trajeto diário seja protegido. Que não haja acidentes graves, que não haja encontros perigosos, que não haja surpresas desagradáveis. São Miguel Arcanjo,
fortalece o coração daqueles que estão se sentindo atacados. Há pessoas que se sentem constantemente criticadas, julgadas, diminuídas, pessoas que enfrentam oposição em quase tudo que fazem. Dá-lhes coragem para não desistir. Dá-lhes equilíbrio para não reagir com ódio. Dá-lhes firmeza para continuar no caminho certo. Protege esta família contra divisões internas provocadas por influências externas. Que ninguém consiga colocar intrigas entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e esposa. Que fofocas não criem rachaduras. Que palavras mal interpretadas não se transformem em guerras. Que a unidade seja mais forte que qualquer tentativa de separação. Intercede também pelos que enfrentam inimigos espirituais que tentam enfraquecer sua fé, que sussurram pensamentos de derrota, que plantam dúvidas, que incentivam o abandono da oração. Que cada membro desta casa seja revestido de coragem espiritual, que a fé seja fortalecida, que a confiança seja renovada. São Miguel, que esta casa seja conhecida como território protegido, que aqueles que desejam o mal recuem, que aqueles que planejam injustiças desistam, que os perigos sejam desviados antes mesmo de se aproximarem, que a presença dos anjos seja constante e ativa, e quando a batalha parecer intensa, quando as pressões aumentarem, que esta família se lembre de que não luta sozinha, que tua espada esteja sempre levantada, que tua autoridade esteja sempre presente, que tua intercessão seja constante, que nenhum inimigo tenha poder sobre este lar, que nenhuma perseguição destrua a esperança, que nenhuma injustiça abale a fé, que nenhuma oposição quebre a unidade. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, defende-nos de todo inimigo. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas e da providência, hoje colocamos diante de ti a vida profissional e financeira desta família. Quantos lares vivem sob pressão constante por causa do trabalho, do desemprego, das dívidas acumuladas, da instabilidade que traz medo e insegurança. Há pais e mães que se esforçam diariamente para manter o sustento da casa, mas enfrentam portas fechadas, oportunidades que não se concretizam, projetos que não prosperam. Por isso te invocamos, São Gabriel, como aquele que anuncia caminhos novos e abre horizontes onde antes havia bloqueios. Intercede por aqueles que estão sem emprego e procuram uma oportunidade digna. Tu conheces a angústia de acordar todos os dias sem saber como pagar as contas, como colocar alimento na mesa, como garantir o básico para a família. Apresenta ao céu esses nomes e essas histórias. Que surjam convites inesperados, entrevistas bem-sucedidas, propostas que tragam estabilidade. Que a dignidade seja preservada e que o sustento chegue no momento certo. Intercede também por quem já trabalha, mas vive sob tensão constante, com medo de perder o emprego, com sobrecarga excessiva, com injustiças no ambiente profissional. Que haja reconhecimento pelo esforço, que haja equilíbrio nas responsabilidades, que haja respeito e valorização. Que a presença de São Gabriel acompanhe cada decisão, cada reunião, cada negociação. Que a palavra certa seja dita no momento adequado e que os resultados sejam favoráveis. São Gabriel, olha também pelos que empreendem, pelos que investem, pelos que iniciam projetos e negócios, que cada contrato seja firmado com clareza e honestidade, que não haja enganos nem prejuízos causados por falta de informação, que as escolhas sejam prudentes e iluminadas, que o esforço produza frutos e que o trabalho seja recompensado com prosperidade justa. Intercede pelos que enfrentam dívidas que parecem não ter fim. Que haja organização, disciplina e sabedoria para administrar os recursos, que surjam soluções para quitar pendências, que as negociações sejam favoráveis, que as portas financeiras se abram, que o sustento não falte nesta casa, que a provisão seja constante e suficiente. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da boa notícia, traz para este lar sinais de estabilidade e crescimento, que cada membro desta família encontre seu lugar, sua vocação, sua missão profissional, que os talentos sejam descobertos e valorizados, que a criatividade floresça, que as habilidades sejam usadas para o bem comum. Protege também aqueles que enfrentam ambientes profissionais hostis,
competitividade desleal, fofocas, perseguições ou intrigas. Que a verdade prevaleça, que a honestidade seja reconhecida, que nenhuma injustiça permaneça oculta, que a integridade seja recompensada. Intercede pelos jovens que estão começando a vida profissional e se sentem inseguros quanto ao futuro. Que encontrem orientação e oportunidades adequadas, que não se deixem levar pelo desânimo diante das primeiras dificuldades, que aprendam com os desafios e cresçam com responsabilidade. Guarda também os que trabalham por conta própria, os autônomos, os que dependem de vendas e comissões. Que não faltem clientes, que não faltem contratos, que não faltem recursos para manter suas atividades. Que cada dia de trabalho seja produtivo e abençoado. São Gabriel, ajuda-nos a não colocar a confiança apenas no dinheiro, mas a enxergar o trabalho como instrumento de dignidade e serviço. Que o sustento desta casa seja fruto de esforço honesto e perseverante. Que haja equilíbrio entre trabalho e convivência familiar. Que ninguém se afaste do lar por excesso de preocupações financeiras. Que a prosperidade seja acompanhada de gratidão. Que os recursos sejam usados com responsabilidade. Que a família saiba administrar com prudência aquilo que recebe. Que haja partilha quando possível e que o coração não se feche ao necessitado. Que esta casa seja marcada por estabilidade, segurança e crescimento constante. Que as portas certas se abram no tempo oportuno. Que a provisão seja fiel e suficiente. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, abre as portas do meu trabalho e das minhas finanças. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel nas jornadas difíceis e instrumento de cura e reconciliação, hoje te invocamos para restaurar os relacionamentos familiares que foram feridos pelo tempo, pelas palavras impensadas e pelas atitudes precipitadas. Tu conheces as histórias que existem dentro de cada casa, conheces as mágoas que não foram resolvidas, as conversas interrompidas, os afastamentos que aconteceram aos poucos até se tornarem abismos quase impossíveis de atravessar. Há pais que não conseguem mais dialogar com os filhos, há filhos que guardam ressentimentos antigos, há irmãos que deixaram de se procurar, há casamentos que convivem sob tensão constante. Muitas vezes, o orgulho se instala e impede o primeiro passo. Outras vezes, o medo de sofrer novamente bloqueia qualquer tentativa de reconciliação. São Rafael, médico das feridas da alma, passa com tua luz restauradora sobre cada relação quebrada nesta família. Toca o coração daqueles que se sentem injustiçados, para que encontrem serenidade e equilíbrio. Toca o coração daqueles que erraram, para que tenham coragem de reconhecer suas falhas. Toca o coração daqueles que aguardam um pedido de perdão, para que estejam dispostos a concedê-lo quando ele vier. Que a humildade seja maior que o orgulho, que o amor seja mais forte que a mágoa. São Rafael intercede pelos casamentos que enfrentam crises profundas. Que a confiança seja reconstruída, que a comunicação seja retomada, que o respeito volte a ocupar o centro da relação, que as promessas feitas sejam lembradas e valorizadas, que as diferenças não se transformem em guerras, mas em oportunidades de crescimento, que cada gesto de reconciliação seja fortalecido por tua presença. Intercede também pelos filhos que se afastaram do convívio familiar, seja por conflitos, seja por escolhas de vida que os distanciaram. Que o desejo de retorno cresça em seus corações. Que a saudade supere o orgulho. Que a família esteja preparada para acolher, sem acusações excessivas, com maturidade e carinho. São Rafael Arcanjo, restaura os vínculos entre gerações. Muitas famílias carregam conflitos que atravessam anos, repetindo padrões de dureza e incompreensão. Que esse ciclo seja interrompido agora, que novas atitudes sejam adotadas, que as palavras passem a edificar em vez de destruir, que as lembranças dolorosas percam força e que as boas memórias sejam valorizadas. Toca também os relacionamentos que convivem sob tensão diária por causa de preocupações financeiras, problemas de saúde ou diferenças de personalidade. Que haja paciência nos momentos difíceis. Que cada um aprenda a ouvir antes de reagir.
que haja espaço para diálogo respeitoso, que a convivência seja marcada por tolerância e apoio mútuo. Intercede pelos familiares que vivem distantes fisicamente, mas desejam manter a união, que a comunicação seja fortalecida, que as visitas sejam frequentes, que o carinho não seja esquecido por causa da distância, que o laço familiar permaneça firme, mesmo quando os caminhos são diferentes. São Rafael cura também os relacionamentos que foram abalados por traições, mentiras e decepções, que a confiança possa ser reconstruída com esforço sincero, que a transparência seja adotada como princípio, que o perdão não seja superficial, mas fruto de verdadeira conversão interior. Ajuda esta família a cultivar gestos simples de carinho, como palavras de incentivo, abraços sinceros, atitudes de apoio. Que cada membro se sinta valorizado e respeitado. Que ninguém se sinta invisível dentro da própria casa. Que este lar seja lugar de reconciliação constante. Que mesmo quando houver erros, haja disposição para corrigi-los. Que mesmo quando houver discussões, haja maturidade para encerrá-las com paz. Que o amor seja a base de todas as relações. São Rafael Arcanjo faz deste lar um espaço de cura emocional, de crescimento e de comunhão verdadeira. Que os vínculos sejam fortalecidos a cada dia. Que as feridas sejam cicatrizadas. Que a unidade prevaleça sobre qualquer divisão. Escreva com fé nos comentários. São Rafael Arcanjo, restaura minha família e nossos relacionamentos. São Miguel Arcanjo, forte defensor dos que confiam na proteção do céu. Hoje te invocamos para que derrames sobre esta família fortaleza interior e fé inabalável. Quantas vezes as provações parecem maiores do que nossas forças? Quantas vezes os problemas se acumulam e o coração começa a vacilar? Quantas vezes o medo do amanhã tenta enfraquecer a confiança? É nesses momentos que precisamos da tua intercessão, para que a coragem supere o desânimo e a firmeza supere a insegurança. Tu conheces as batalhas interiores que cada membro desta casa enfrenta. Há lutas que não são visíveis aos outros, mas que pesam intensamente no coração. Há dúvidas que surgem, pensamentos que desestabilizam, questionamentos que tiram a paz. São Miguel, levanta teu escudo diante de cada mente que está sendo atacada pela incerteza. Afasta toda ideia de fracasso definitivo, toda sensação de incapacidade, toda tentação de desistir. Fortalece o ânimo daqueles que estão cansados de lutar. Renova as forças dos que carregam responsabilidades pesadas. Dá coragem aos que precisam tomar decisões difíceis. Dá perseverança aos que estão no meio de um processo demorado. Dá firmeza aos que enfrentam críticas injustas. Que ninguém desta casa seja dominado pelo medo, pela ansiedade excessiva ou pelo desespero. São Miguel Arcanjo, ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos a solução imediata. Ensina-nos a manter a fé mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Ensina-nos a permanecer firmes mesmo quando a vitória demora a chegar. Que esta família aprenda a enfrentar as dificuldades com dignidade, serenidade e determinação. Intercede pelos que se sentem fracos na fé, pelos que já não rezam com a mesma frequência, pelos que perderam o entusiasmo espiritual. Reacende a chama da confiança, que o desejo de buscar proteção espiritual volte a crescer. Que a convicção de que não estamos sozinhos seja renovada. Que cada membro desta casa encontre forças para continuar acreditando. Concede firmeza aos pais para conduzirem a família com equilíbrio. Concede segurança aos jovens que enfrentam incertezas sobre o futuro. Concede tranquilidade aos idosos que olham para trás com preocupação. Que todos encontrem estabilidade emocional e espiritual em tua intercessão. Protege esta casa contra a instabilidade interior que gera conflitos desnecessários. Quando surgirem problemas, que a reação seja ponderada. Quando houver tensão, que haja autocontrole. Quando houver pressão externa, que haja resistência interior. Que a fé seja a base sobre a qual esta família se sustenta. São Miguel Arcanjo fortalece também a disciplina e a perseverança. Que os compromissos sejam cumpridos, que os projetos sejam levados até o fim, que os objetivos não sejam abandonados por falta de constância,
Que a dedicação seja constante e o esforço seja mantido mesmo diante de obstáculos. Que esta família aprenda a enfrentar cada dia com coragem renovada. Que cada manhã seja iniciada com determinação. Que cada desafio seja encarado como oportunidade de crescimento. Que a confiança não seja abalada por comentários negativos ou situações adversas. São Miguel, coloca a tua mão protetora sobre os corações inseguros. Que a autoestima seja restaurada. Que cada pessoa reconheça seu valor. Que ninguém se diminua diante das dificuldades. Que a consciência de dignidade e capacidade seja fortalecida. Que a fé desta casa seja sólida, constante e firme. Que mesmo diante de tempestades, esta família permaneça de pé. Que nenhum problema destrua a união. Que nenhuma dificuldade apague a esperança. Que a fortaleza interior seja a marca deste lar. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, fortalece minha fé e minha coragem. São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, hoje nos voltamos a vós para pedir uma bênção especial sobre os filhos, os netos e todas as gerações desta família. Quantas vezes o coração dos pais e avós se enche de preocupação ao pensar no futuro daqueles que amam. O mundo apresenta desafios constantes, tentações disfarçadas de oportunidades, caminhos que parecem atraentes, mas escondem perigos. Por isso clamamos vossa intercessão firme e constante sobre cada criança, cada jovem e cada descendente desta casa. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas e da esperança, acompanha os passos das novas gerações. Guarda seus pensamentos, inspira suas escolhas, orienta seus caminhos. Que não se deixem seduzir por valores que enfraquecem o caráter. Que saibam distinguir o certo do errado com clareza e convicção. Que desenvolvam responsabilidade, respeito e maturidade. Que encontrem bons amigos, bons orientadores e ambientes saudáveis para crescer. Intercede pelos jovens que estão em fase de decisões importantes, escolhendo estudos, profissão, rumo de vida. Que encontrem vocação adequada e oportunidades seguras, que não sejam dominados por pressões externas, que tenham equilíbrio para enfrentar desafios e perseverança para alcançar objetivos. Que suas escolhas sejam prudentes e firmes. São Rafael Arcanjo, médico e restaurador, protege a saúde física e emocional das novas gerações. Guarda as crianças contra enfermidades, acidentes e perigos invisíveis. Guarda os adolescentes contra vícios e influências negativas. Guarda os jovens contra escolhas precipitadas que tragam consequências duradouras. Que cresçam fortes no corpo, equilibrados na mente e firmes no espírito. Intercede também pelos netos que já nasceram e pelos que ainda nascerão. Que esta família seja marcada por bênção constante. Que os erros do passado não se repitam nas próximas gerações. Que padrões de conflito e sofrimento sejam interrompidos agora. Que as futuras gerações herdem valores de união, respeito e perseverança. São Gabriel, inspira os pais a educarem com sabedoria. Que tenham paciência, firmeza e equilíbrio. Que saibam orientar sem humilhar, corrigir sem ferir, incentivar sem pressionar excessivamente. Que a comunicação dentro desta família seja aberta e respeitosa. São Rafael, fortalece os laços entre avós e netos. Que haja troca de experiências, carinho e aprendizado mútuo. Que os mais velhos sejam referência de estabilidade e os mais novos sejam sinal de renovação e esperança. Intercede também pelos filhos que se afastaram do convívio familiar. Que encontrem o caminho de volta. Que sejam protegidos onde estiverem. Que nenhum perigo os alcance. Que as experiências difíceis sirvam de amadurecimento e não de destruição. Que as gerações desta casa sejam protegidas contra a violência, vícios, manipulações e escolhas que comprometam seu futuro. Que encontrem oportunidades dignas, estudos proveitosos, amizades leais. Que desenvolvam caráter forte e senso de responsabilidade. São Gabriel e São Rafael, colocamos diante de vós o futuro desta família. Que cada criança seja acompanhada por proteção constante. Que cada jovem tenha discernimento. Que cada descendente seja guardado em todas as fases da vida.
Que esta família construa uma história de união que ultrapasse gerações. Que os erros sejam reconhecidos e corrigidos. Que as virtudes sejam cultivadas. Que a educação seja baseada em princípios sólidos. Que o respeito seja ensinado pelo exemplo. Intercedei também pelos que desejam formar família e ainda aguardam essa graça. Que o desejo de gerar e educar filhos seja acompanhado de responsabilidade e estabilidade. Que cada novo membro desta família seja recebido com alegria e proteção. Que as gerações desta casa sejam conhecidas por sua firmeza, por sua integridade e por sua perseverança. Que não falte apoio nos momentos de dificuldade. Que a tradição familiar seja de união e não de divisão. São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, guardai nossos filhos, nossos netos e todas as gerações que virão. Que cresçam protegidos, orientados e fortalecidos. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel e São Rafael, abençoem meus filhos e minhas gerações. São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, nesta etapa final desta grande súplica, elevamos novamente nossa voz para consagrar por completo esta casa e esta família à vossa intercessão constante. Tudo o que foi apresentado ao longo desta oração, cada pedido, cada nome lembrado, cada situação entregue, permanece agora sob vossa guarda. Nada fica de fora. Nada é esquecido. Cada detalhe da vida desta família é colocado sob vossa proteção. São Miguel Arcanjo continua sendo o defensor permanente deste lar. Que tua espada esteja sempre levantada diante das portas desta casa. Que tua autoridade espiritual permaneça ativa todos os dias, não apenas hoje. Quando surgirem novos desafios, que tua presença seja sentida. Quando aparecerem obstáculos inesperados, que tua intervenção seja imediata. Que esta família jamais caminhe desprotegida. São Gabriel Arcanjo continua sendo o mensageiro das boas notícias para esta casa. Que sempre que houver incerteza, tu tragas clareza. Que sempre que houver portas fechadas, tu anuncies novas oportunidades. Que sempre que houver desânimo, tu recordes as promessas que ainda se cumprirão. Que esta família viva sob expectativa positiva e confiança constante. São Rafael Arcanjo permanece como companheiro de jornada, acompanhando cada passo, cuidando da saúde do corpo e do equilíbrio da mente. Que nenhuma enfermidade grave se instale. Que nenhuma instabilidade emocional se torne permanente. Que nenhuma fraqueza espiritual domine. Que esta casa seja conhecida como lugar de restauração e cuidado. Consagramos novamente este lar. Que as paredes desta casa guardem paz. Que os móveis guardem memórias felizes. Que os corredores guardem passos firmes. Que cada ambiente seja marcado por proteção contínua. Que não haja espaço para intrigas, para medos exagerados, para preocupações que roubem a confiança. Que esta família se levante todos os dias com coragem renovada. Que os problemas sejam enfrentados com maturidade. Que as conquistas sejam celebradas com gratidão. Que os desafios sejam superados com perseverança. Que a união seja mais forte que qualquer dificuldade. São Miguel guarda-nos nas horas de decisão. São Gabriel ilumina-nos nas horas de escolha. São Rafael fortalece-nos nas horas de cansaço. Que esta tríplice proteção acompanhe cada membro desta casa onde quer que vá. Protege os que estão trabalhando, estudando ou viajando. Guarda os que estão enfrentando processos importantes. Sustenta os que estão iniciando novos projetos. Consola os que ainda estão passando por provações. Que ninguém desta família se sinta abandonado. Que todos tenham a certeza de estarem acompanhados. Que esta oração não seja apenas um momento isolado, mas um marco. Que a partir de hoje haja nova disposição para viver com responsabilidade, prudência e fé. Que esta família se torne mais consciente de sua força interior e de sua proteção espiritual. São Miguel Arcanjo permanece à frente desta casa. São Gabriel Arcanjo permanece anunciando vitória. São Rafael Arcanjo permanece restaurando e sustentando. Que tudo o que foi pedido encontre eco no céu. Que tudo o que foi confiado permaneça guardado. Que tudo o que foi suplicado seja encaminhado com misericórdia. E que esta família caminhe com confiança,
sabendo que não está sozinha, que há proteção constante, que há orientação segura e que há cuidado permanente. Se esta oração fortaleceu seu coração, ajude esta corrente, compartilhando com alguém que precisa de proteção e esperança. Inscreva-se no canal Jornada da Fé para continuar unido conosco diariamente nesta caminhada de intercessão e confiança. Se quiser ajudar ainda mais esta obra de evangelização, torne-se membro do nosso canal. Que os 3 santos arcanjos acompanhem você e sua família, hoje e sempre. Amém.